só uma forma de você encontrar qual caso que se enquadra a função. Primeiro, segundo, terceiro caso, ou seja, se o A for positivo, se o delta for positivo, se o A for positivo, o delta for zero, se o A for positivo, o delta for negativo, se A for negativo, o delta positivo, A negativo, o delta zero, A negativo e delta positivo. Observou isso, em qual caso se enquadra a função, você estudou o sinal. Então, o estudo do sinal é relativamente simples quando você consegue perceber qual caso que é. E vai ser importante para os próximos assuntos que a gente vai ver aqui. Agora que a gente já sabe estudar o sinal, a gente consegue resolver alguns problemas envolvendo a equação do segundo grau, como problemas que não envolvem igualdade, né? Envolvem desigualdade, no caso das inequações, né? O que é uma inequação? Inequação é desigualdade, é uma sentença aberta, né? Ou seja, não pode ser igual, então ela é desigual. E no caso da inequação do segundo grau, a gente tem algumas possibilidades, né? Toda inequação que eu conseguir reduzir a forma da equação do segundo grau, ax² mais bx mais c, eu digo que é uma inequação do segundo grau. Então pode ser menor do que zero, maior do que zero, menor ou igual a zero, maior ou igual a zero. Quando a gente estudou intervalos, a gente falou do sentido ali de menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. E como é que a gente faz para resolver uma inequação do segundo grau? Fácil. A gente estuda o sinal da função. Se tiver uma ou duas ou três funções envolvidas na inequação, a gente estuda o sinal delas e a gente vai descobrir onde a função é positiva, onde a função é negativa. Ou seja, onde ela é maior do que zero, onde ela é menor do que zero e onde ela é igual a zero. Exatamente o que a gente fez ali no estudo do sinal da função. Então vamos ver na prática como é que isso funciona. Eu peguei um outro exemplo aqui, outras funções, e a gente vai resolver aqui pelo menos uma delas. Acho que três, acho que dá para a gente entender. Lembrando que, assim como a questão anterior, que eu coloquei só os resultados, a resolução completa das questões que a gente está vendo aqui nesta apresentação está no PDF da apresentação, ou no PDF que eu vou mandar para vocês. Então vamos pegar aqui a primeira, a letra A. Então, na equação, x² menos 3x mais 2 menor do que zero. Ou seja, eu tenho que descobrir onde a função x² menos 3x mais 2 é negativa. Menor do que zero, negativa. Então, a gente tem que estudar o sinal e descobrir onde fica essa parte negativa. Então, vamos estudar o sinal dela, né? Para resolver, é só estudar o sinal. Eu igualei f de x, eu digo, ó, função f, é só um nome só. Você pode colocar g, h, qualquer coisa, só para dizer, ó, essa é a função f. Para a gente calcular o zero dela, né? E como é que a gente estuda o sinal? Calculo o zero para saber quantos zeros tem e quais, e se toca ou não o eixo x. Então, calculando o zero, aí a gente sabe como fazer, isso é igual a função a zero, vira a equação do segundo grau, resolve a equação do segundo grau, acha o x1 e o x2. Isso eu coloquei lá no PDF, né? Tudo respondidozinho, todas as etapas dessa prova. Aqui eu peguei só o resultado. Aí você marca no eixo x esses valores, né? Para estudar o sinal. O que a gente fez anteriormente, calculou o zero, marcou no eixo x esses valores. Ah, por que aquela bolinha agora está toda sem nada dentro, antes estava preta? Porque aqui é uma inequação menor. E de acordo com o que a gente viu de intervalos numéricos, se é menor, ele não participa do intervalo. Então esse número 1 aí não participa da solução. Ele é só o limite da solução. E o x2 é a mesma coisa, né? Isso que determina é a inequação, né? Se ela é menor do que zero, bolinha aberta. Os intervalos, os extremos não participam do intervalo. Se é menor ou igual, bolinha fechada. Os extremos participam do intervalo. Aí a gente sabe o seguinte agora, já calculou x1, x2, o a é positivo, como a gente pode ver, né? A igual a 1, o delta, se tem raiz, ele é positivo, então isso é o primeiro caso do nosso estudo do sinal lá, que quando o a é positivo e o delta é positivo, a função toca o eixo x em dois pontos e os sinais são menor do que a primeira raiz, positiva, entre as raízes, negativa
e maior do que a segunda raiz, positiva. Nesse caso, menor do que 1, a função é positiva, e maior do que 2, também positiva. Entre 1 e 2, ela é negativa. Quando a gente estuda a equação, eu não preciso do gráfico da função, eu só preciso do sinal da função. Então, eu só preciso saber as raízes, né, os zeros, e onde a função é positiva e onde ela é negativa. De acordo com o que a gente viu lá no estudo do sinal, a gente tem concavidade para cima, né, menor do que a primeira raiz positiva, maior do que a segunda raiz positiva, e entre as raízes negativa. Aí a gente se pergunta, o que é que eu quero aqui? A equação pediu os valores menores do que zero. Menor do que zero é o que? Negativo. Onde é que está a parte negativa? Entre 1 e 2. Então, a solução da equação é qualquer número real entre 1 e 2. Né? Lembrando que se é um intervalo numérico, tem infinitos números reais aí. Pronto, resolveu. Entendido? Qualquer dúvida, pausa o vídeo, volta e presta atenção e assiste de novo com mais calma. A resolução completa, como eu disse, eu coloquei lá no PDF, né? Que aqui eu só coloquei os valores finais. Vamos aqui. Vamos ver mais um exemplo aqui. Pra vocês verem que é fácil, né? Então, a primeira coisa que você faz, né, para resolver a equação é estudar. Lembrando que ali agora é menor ou igual, ou seja, é negativa e nula. Então, bolinha fechada, os zeros participam, né? Se tiver os zeros, né? Então, a gente pega a função igual a uma função qualquer f, só para a gente ter uma noção de quem a gente está estudando. Calculo o zero, né? Identifico os coeficientes, calculo o delta. E a gente vai chegar aqui, as raízes são menos 3 e 3. O delta dá positivo ali, né? Não dá positivo? B quadrado menos 4AC. B é 0. 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes menos 1, que é A, dá mais 4. Vezes 9, 36. Então, delta é igual a 36. Delta positivo. Então, toco o eixo X em 2 pontos. Vamos marcar esses 2 pontos na reta. Na reta X, né? Como eu disse, a gente não precisa mais de Y, não. Só precisa saber os valores de X aqui. Vou marcar o primeiro ponto, menos 3. Segundo 3, em ordem crescente. Aí, como a gente tem A positivo e delta, A negativo e delta positivo, concavidade para baixo. É o quarto caso de estudo das funções quadráticas, lá naquela nossa tabela lá do início dos slides, né? Então, quarto caso. No quarto caso, a função ela é negativa para menor que a primeira raiz, nesse caso menos 3, negativa para maior do que a segunda raiz, no caso 3, e entre as raízes ela é positiva. Então, vamos botar esses sinais aí. Negativa, lembrando que a concavidade aqui é para baixo agora. Qualquer dúvida, você pausa e volta um pouquinho antes, que você vai ver lá naquele nosso quadro onde a gente tem, e no módulo também tem na página 43, aí você vai perceber que é o nosso quarto caso. Negativa antes da primeira e depois, e entre as raízes, positiva. Pronto. Aí você vai na inequação, o que você quer da inequação? Que a função, né, a inequação seja menor ou igual que zero. Bolinha fechada, como eu disse lá, para dizer ao leitor, a quem está vendo, né, que o menos 3 e o 3, os limites do intervalo, participam da solução. Então, a nossa solução é x menor que menos 3 ou x maior que 3, porque nessa parte o gráfico é negativo, está abaixo do eixo x. Resolveu, já foi. Aí a resolução completa eu deixei lá com todos os cálculos para vocês estudarem. Vamos ver mais um aqui. Acho que nessa vai dar zero, negativo delta. Vamos lá. Primeiro, né? O que você faz? Iguala a função a zero. Eu nem precisa... Você não precisa do desigual, só precisa igualar a função a uma função f, né? Então, você tem a função 2x² menos 2x mais 5. Para estudar o sinal, o que você faz? Deixa eu tirar isso aqui. Então, para estudar o sinal, você faz o quê? Calcula os zeros primeiro, calcula o delta, né?
O B é o A é 2, o B menos 2 e o C é 5. Você vai calcular o delta. O delta vai dar negativo, né? 4 menos 40. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Vai ficar 4 menos 40 e vai dar menos 36. Aí você fala, mas o 36 não tem raiz? Tem. Mas o menos 36 não. O menos 36 não possui raiz quadrada. O mais 36 possui. Então, como o delta é negativo, a função não toca o eixo x. Então, a função não possui zero. Se ela não toca o eixo x, ela não possui zero. Aí você tem o seguinte, A negativo, delta negativo. Terceiro caso do nosso estudo lá, das funções. Então, tá no terceiro caso, ele estava errado, eu corrigi. Sexto caso do estudo das funções, do sinal da função quadrática. Sexto caso, né, dos sinais da função quadrática. Então, aqui. Vamos ver isso na reta, né? O que significa isso na reta dos números reais, no eixo x. Lembrando mais uma vez que eu não preciso do gráfico aqui, não preciso fazer o gráfico, basta observar os sinais no eixo x. Como ela tem delta negativo e A negativo, então ela não toca o eixo x. Vamos voltar um pouquinho, porque tinha algumas coisas erradas, eu corrigi ali. Vamos ver aqui. Então, essa parte a gente já tinha visto, né? Eu tive que parar um pouquinho aqui porque o A estava errado, né? O A é positivo, não negativo, igual eu tinha colocado lá. Então a gente calculou zero, o delta sim é negativo, esse está certo. Então a função não possui zero real, então ela não toca o eixo x. E aí a gente tem A positivo e delta negativo. O A é 2, então ele é maior do que zero, né? Eu tinha colocado menor, tá errado. Então consertei e voltei aqui. Então sim, a gente tem um terceiro caso aí. Eu tinha colocado, né, que era terceiro, eu mudei porque eu não percebi que o A estava errado. O A está certo agora. É A positivo e delta negativo. Não toca o eixo x e o A é positivo com cavidade para cima. Se a concavidade é para cima e ela não toca o eixo x, então ela está totalmente acima do eixo x. Ela não possui valor negativo, né? Imagem negativa. Então a imagem, quando a gente for marcar o resultado na reta, vai ser toda positiva, porque o gráfico está totalmente acima. A gente disse que ela é estritamente crescente. Porém, a inequação está justamente pedindo a imagem negativa, lá, menor do que zero. Como essa função não pode ser menor do que zero, então ela não tem solução. Ou seja, não existe valor real, que quando a gente substitua ali naquela função 2x² menos 2x mais 5, o resultado é menor do que zero. Você pode até fazer o teste. Escolher uns valores para x aí, né? Por exemplo, 1 e calcular ali, substituir o x. Você vai ver que não tem como dar zero. Ou um valor menor, pegue menos 2, menos 10, qualquer valor assim, você vai ver que não tem como essa função ser menor do que zero, ser negativa. Como a gente quer que a inequação está pedindo lá no início, quais os valores menores que zero, então a solução é vazia. Não existe solução para essa inequação. Não existe valor de x que faça com que essa função seja menor do que zero. Até porque o gráfico dela, como a gente pode ver no estudo do sinal, é estritamente acima do eixo x. Então, inequação sem solução. Espera aí. Voltando aqui rapidinho. Eu deixei a resolução completa lá no PDF, tá bom? Todos os cálculos que a gente fez para essa questão. Então vamos continuar aqui. Bom, quando a gente estuda, a gente resolve a inequação sozinha, aí pode aparecer alguns problemas que você tenha mais de uma inequação no segundo grau, ou que você tenha uma inequação no primeiro grau e uma inequação no segundo grau.
De qualquer forma, para resolver a equação, você tem que estudar o sinal da função, seja ela do primeiro grau ou do segundo grau. Então, um sistema de inequação é quando você tem duas ou mais inequações envolvidas em uma mesma situação problema, que é a mesma coisa de você ter um sistema de equação, né? São duas equações ou mais com as mesmas incógnitas que estão representadas em uma mesma situação, né? Então, aqui você tem. Então, a gente pegou ela já, o sistema já pronto já para a gente ver. Então, aqui eu tenho um sistema. Tenho duas inequações, né? Equações do segundo grau, inequação do segundo grau. Como é que a gente vai resolver isso? Estudando o sinal das funções. Então aqui a gente tem mais trabalho, mas também não é mais difícil, porque a gente já sabe estudar o sinal da função. Como é que você vai resolver? Você vai separar as duas funções e estudar separadamente os sinais dela. E depois você vai encontrar a solução comum. Percebam o seguinte, que quando eu digo que menos 2x menos x quadrado mais 2x mais 3 é maior ou igual que zero, eu estou dizendo que ela é positiva. Então eu quero saber quais são os valores de x que tornam a função f de x igual a menos x quadrado mais 2x mais 3 positiva ou nula. Da mesma forma, quando eu digo que x quadrado menos x mais 2 é maior do que zero, eu quero saber onde a função g de x, x quadrado menos x mais 2, é positiva. Se eu souber disso, aí eu consigo resolver. Lembrando que em um sistema, você tem soluções simultâneas, né? A solução que serve para a primeira inequação tem que servir para a segunda inequação, assim como acontece em um sistema de equação. As soluções que servem para a primeira equação têm que servir para a segunda, e se tiver três soluções, e se tiver três equações, a mesma coisa. Então, a gente vai estudar o sinal das funções separadamente e depois verificar onde a gente tem soluções iguais nas duas equações. Na reta é mais fácil a gente conseguir enxergar isso. Então, vamos estudar o sinal da função f. Do mesmo jeito que a gente fez até agora. Calcula as raízes. Verifica onde ela toca o eixo x, né? Então a gente já sabe que x1 é menos 1 e x2 é 3. Vamos marcar isso na reta aqui logo. Bolinha fechada, por quê? Porque a inequação é maior ou igual a zero. Primeira raiz, menos 1. Segunda raiz, 3. Como é que a gente faz o estudo do sinal? É só olhar o A, para saber se a concavidade é para cima ou para baixo, e olhar o valor do delta. Neste caso, o A é menos 1, então concavidade para baixo. E o delta, ele é positivo, então toca o eixo x em 2 pontos. Isso que caso é? Se você voltar lá naquele quadro, é o quarto caso do estudo dos sinais. A negativo, delta positivo. Então, naquele quadro lá, você vai ver que antes da primeira raiz é negativo, entre as raízes é positivo, depois da segunda é negativo. Percebo que a raiz não faz diferença ali, é o número, tá bom? Antes do primeiro valor é negativo, depois do segundo valor é negativo, e entre os dois valores é positivo. Então, o valor ali, menos 1 e menos 3, é só para a gente saber onde começa a ser positivo e onde começa a ser negativo. Então, estudou o sinal de f. Aí, por que eu marquei essa parte entre menos 1 e 3? Porque a função quer o quê? A inequação lá do sistema quer que seja maior ou igual a zero. Onde é que estão os maiores ou iguais a zero? Os positivos, entre as raízes. Então, eu marquei para a gente saber onde é a solução da primeira. Essa é a solução da primeira inequação. Vamos resolver a segunda para a gente depois achar uma solução para as duas. G, mesma coisa. Calculo zero, só que nesse caso o delta dá negativo, mais fácil. A positivo e delta negativo, a função não possui zero, então não toca o eixo x. Então, quando eu for fazer o gráfico lá, todo o sinal é positivo. Ah, por que positivo? Porque o A é maior do que zero, com cavidade para cima. Foi o exemplo anterior lá de inequação que a gente viu.
A concavidade aberta para cima, então ela está totalmente acima do eixo x. Como o delta é negativo, não toca o eixo x. Só que a gente quer o que? Positivo. Então, todo mundo aí é solução da segunda equação. Qualquer valor real de x é solução da segunda equação. Mas e a solução do sistema, né? A solução que é igual para as duas? É fácil, né? Se você prestar atenção, a parte que está riscada nas duas, né? Aqui, botei alinhado ali. Primeira raiz lá em cima, menos 1. Segunda raiz, 3. De menos 1 a 3. Se você olhar, tanto na primeira, na F, quanto na G, as partes que são iguais para as duas, né, que estão riscadas, que estão marcadas, é a parte entre menos 1 e 3. Ou seja, essa parte entre menos 1 e 3 é a solução das duas. Se você pegar um número menor que menos 1, é solução da segunda, mas não é da primeira. Se você pegar um número maior do que 3, é solução da segunda, mas não é da primeira. E se você pegar um número entre menos 1 e 3, é solução das duas. Então, a solução do sistema é o valor que esteja entre menos 1 e 3. Então, é qualquer número real maior do que menos 1 e menor do que 3. Resolveu o nosso sistema. A resolução completa, né, com os cálculos todos, estão lá, como eu já disse, no nosso exemplo 1.